assim a palavra de Deus. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Uma coisa bem importante que aqui o primeiro verso diz que Jesus descendo do monte, grandes multidões o seguiram. Isso é uma redundância muito grande. Multidão já é bastante. Grandes multidões é que era muita gente. E Jesus queria abençoar alguém que estava disposto a sair da multidão, sair do esconderijo. Aqui o Evangelho de Mateus, a gente vê esse episódio de Jesus tão emocionante, tão precioso, transformador, né, irmãos e irmãs, que revela mesmo o seu poder para curar, né, para purificar, para fazer o que ele se propôs. E aqui, nesse pequeno texto, a gente vê que quando a gente decide sair da multidão e nos aproximar de Jesus, nós temos nossas vidas limpas das mazelas espirituais, das mazelas físicas, assim como Jesus fez com aquele homem, com aquele problema tão difícil. Lá na época de Jesus, a lepra era uma doença pior do que é hoje, porque não era uma coisa terrível, ela é uma coisa difícil e causa muito sofrimento, mas também causa grande exclusão, né, das pessoas de todos os lugares. Ali as pessoas eram obrigadas, né, eram obrigadas a separar da família, das pessoas, de tudo, da seu círculo de amigos, e ali era a situação daquela pessoa. Difícil estar naquela situação. Não sei se você se lembra, na pandemia, quando você não podia nem tossir, lembra? Que tossir virou crime. A gente tossia, o pessoal vazava de perto da gente, ou olhava feio, olhava se você estava com máscara, ou se estava com a mão na boca, ou com o cotovelo tampando a boca, e a gente não podia, né? Tinha que engolir a tosse, né? Antigamente a gente falava assim, engole o choro, lá era engolir a tosse, tossia para dentro, porque era assim, né? E aquelas pessoas que estavam, era coisa horrível. Mas aqui, não sei se foi assim, mas lá em Curitiba tinha o medidor de febre na porta. Chegou a ter aqui? Chegou a ter? Era a maquininha de medidor de febre, né? Aí virava um rolo, viu? Porque o pessoal não sabia manusear a maquininha, né? E não funcionava, aí desistia da maquininha. E dava 55 graus. O que está acontecendo aqui? Esse cara está morto, né? E aquela coisa, que o maior rolo, né? E vivia todo mundo naquela neura, aquela coisa toda. Mas é a dificuldade de você estar doente e ter que ficar perto das pessoas. E ali não era diferente, ali era pior, porque tinha que ser separado de tudo, ficar longe até que sarasse. Quando sarava, tinha que fazer um ritual de 7 dias para ver se o sujeito ou a pessoa estava bem sarada mesmo. Era complicadíssimo, por questões também religiosas.
porque a lei de Moisés mostrava lá acerca da impureza, e aquele povo era agarrado nas leis, e não podia de jeito nenhum deixar de lado aquilo. Mas ali a gente vê um homem que desafia a qualquer custo. No verso 2, a gente encontra ali que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essa foi o grito daquela pessoa. Não era nem do jeito que eu estou falando, mas era o grito. Ele não, aquela atitude daquele sujeito não era apenas quebrar uma barreira física da separação, porque ele não podia tocar em ninguém, não podia chegar perto de ninguém. Mas ali, quando ele saiu da multidão se revelando a sua doença, ele quebrou aquela barreira física e também espiritual, ao se aproximar de Jesus. E aquela multidão ali, irmãos e irmãs, ela representava uma segurança ilusória, porque estava escondido na multidão. É um lugar onde ele poderia se esconder, mas também onde não poderia ser curado, que estava escondido, escondido no meio do povo. Era ali que ele se fazia presente, mas com muito medo. E quando ele sai daquela multidão, ele vai para o tudo ou nada, e se aproxima de Jesus, expressando a total confiança. Era aquilo que ele tinha, era tudo que ele tinha, e ele gritando dizia: se quiser, o Senhor pode me purificar. Olha isso, era como se você saísse naquela época da pandemia, no meio do povo, dizendo assim: olha, eu estou com Covid, olha, eu estou com Covid. Não ficava ninguém perto de você, né? Mas era quase isso que ele estava falando, né? Senhor, Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. Aí todo mundo olhava assim: meu louco, né? Que isso? Sai, homem, vão apedrejar esse sujeito. Era isso que causava nas pessoas, por causa daquela impureza, né? E ele foi ainda para o lado de Jesus ainda, o Filho de Deus, porque essa era a queixa, e era a desconfiança dos fariseus. Ele fala assim: você está vindo, diz que veio do céu, diz que é Filho de Deus, e come com os pecadores? Olha, você está vindo do céu, diz que é Filho de Deus, cura no sábado? Olha, você que veio do céu, diz que é Filho de Deus, toca numa mulher impura? Agora, você que é Filho de Deus, você vai tocar no leproso? Então você veja, irmãos e irmãs, que eles não podiam crer que Jesus era Filho de Deus, a não ser que Jesus fizesse alguma coisa. Mas ali, aquele homem partiu para o tudo ou nada. Não tinha jeito, né? Ele falava: eu vou, mas é o último tiro que eu vou fazer. Porque se aquele impulso não desse certo, aí é o seguinte, né? O mata ou morre, né? Não, mata ou morre não é cristão, né, irmãos? Eu morro ou sou curado, né? Ou morro ou sou curado. Aí ele foi para isso: ou vou ser curado, ou vou morrer. Só isso. Mas como ele tinha medo da morte, pelo que tudo indica, como todo mundo, né? Como todo mundo diz que quer ver Jesus, mas não quer morrer, né? Mas uma coisa faz parte da outra. Não sei se você percebeu quando você se converteu, né? Mas tudo bem, deixa na hora certa, né, irmãos e irmãs? Amém? Amém? Amém o quê, né? Mas é isso aí. Tudo ou nada. Ele saiu para isso. Às vezes a atitude dele era extrema. É quase que nem o trânsito. Você sabe que você dirige. Quem dirige na estrada aqui? Pega a mão. Olha que mundaréu de gente. Dirige na estrada, né? Então você sabe, quando você sai para ultrapassar, vai e faz. Tá certo? Vai. Né, Juninho? Foi você que eu buzinei para você essa semana? Acho que foi o Carlos. Estava lá do Salgadinho lá. Vai e faz. Deus te dá. Foi, faz, irmão. Porque se você de arrepender no meio do caminho, olha, você vai atrapalhar a vida de um monte de gente. Tá certo? Mas era isso que ele falou: eu vou embora. É que nem o sujeito também que chama para briga e não está preparado para brigar, né? Você chama para briga, você vai. É que nem lá os de Curitiba, olha, cadê olha lá, tem 2 curitibanos ali, depois vocês vão conhecer, gente fina no último, irmãos, olha lá,
A Fernanda e o Rafa. Faz assim, aí ó. São lá de Curitiba. Né? Então lá a gente arruma muita confusão no trânsito, não é verdade? A gente não, né? Mas o pessoal geral, né? Isso, com certeza. Mas lá é o seguinte, a turma fala, olha, se você for brigar com alguém, mas você vai preparado para descer do carro, você fica bem quietinho. Porque se você fizer alguma coisa, você vai e faz, querido. Porque não vai ficar só no xinguinho assim, depois, ó, o cara te alcança. E já deu um monte de B.O. lá por causa dessas coisas. O leproso falou, eu vou. Ou vai ou racha. E ele saiu, os filhos de Davi, estou trocando a história, né? Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ó, saiu da multidão. Agora, filha, tudo ou nada, porque agora todo mundo viu. E ali, milagrosamente, Jesus olhou para aquele homem e falou assim, ó, eu preciso desse homem aqui, porque eu preciso desse homem para os judeus e os fariseus ficar com mais vontade de me pegar, para cumprir o propósito. Mas ele olhou para aquele homem lá e tocou no homem. O homem foi corajoso, mas foi de fé. Ele levantou e foi. Jesus o tocou ali. E ele ficou limpo. Amém, irmãos? Você acha que ele pode purificar a sua vida? Já purificou? Vai purificar? Pode fazer? Amém? É assim que ele faz, porque você deu um passo de fé. Quando recebeu e convidou para a sua vida. Mas olha, quantas vezes a nossa vida nós nos escondemos na multidão com medo, né? Medo, a superficialidade, porque você não quer mesmo assumir às vezes algo concreto com Jesus. Você às vezes tem medo de que a tua fé não funcione, que às vezes acontece, não acontece? Às vezes a gente pensa assim, olha, será que eu vou orar? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Às vezes você prefere ficar na multidão, quietinho, deixando, né? Acostuma com o sofrimento. Mas ali você ficar lá no meio da multidão, você não é curado. Você tem que sair da multidão. Você tem que levantar. Você tem que falar. Você tem que crer. Eu e você temos que olhar para Jesus e falar assim, Senhor, não é Jesus me dar uma chance, né? Mas Senhor, me dá uma chance para eu ser abençoado e eu crer. Senhor, me dá uma chance, eu quero ousar, e na minha ousadia, eu quero que o Senhor me abençoe. Assim como fez lá aquele homem lá, ele saiu, se mostrou, todo leproso. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que Jesus curava era bem ruimzinha mesmo, está bem na última situação. Um estava morto há 4 dias, né, a outra mulher estava com um problema grave de hemorragia, e assim foi. E aí esse leproso não é diferente, ele estava já muito grave, dá para ver. Choca, não choca, irmãos? Às vezes a gente vê algumas pessoas, choca. Nós passamos esse tempo atrás aí numa cidade, eu não sei onde foi, e tinha um sujeito no meio do canteiro da rua. Irmãos, que dó que deu. Eu falei, ô Jesus, se soubesse, deixa eu me enrolar menos, né? Mas tá bom. Com uma perna tão grande que eu falei, meu pai, que é isso? Que situação precária. A gente vê essas situações e se condói. Jesus viu aquele sujeito, se condoeu, mas ali era grave. Todo mundo via, ao invés de se condoer, desprezava. Mas Jesus não desprezou. Ele olhou para o sujeito e chamou para perto de si. Coisa boa essa, né? Qual a atitude de ousadia que você e eu devemos ter para sair da multidão? Já parou para pensar? Qual é o sentimento, a situação, a crise, alguma coisa que você passa, que você deve sair da multidão? Se mostrar a Jesus, se mostrar às outras pessoas, para que elas vejam que você precisa de um milagre. Alguém que precisa de um milagre? Olha só, é aqui que Jesus te chama. Milagres são inesperados, mas ele depende da seu grito por misericórdia, para que ele venha, que ele esteja presente e dê uma chance para ele operar ricamente. Mas ali no verso 3, irmãos e irmãs também, diz a Bíblia assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo,
quero, fica limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da lepra. Queridos, deve ser coisas extraordinárias, né? Você está naquela situação, né? Vendo aquilo. Deve ser coisa extraordinária você ficar perto ali daquela multidão, vendo Jesus, vendo aquele homem, e de repente Jesus vendo ali, que tocou aquele homem e disse: eu quero, você fica limpo. Naquele instante ele ficou limpo, pele nova, pele bonita, pele boa. É porque Jesus gosta de surpreender. Amém, queridos? Diga para a pessoa do lado aí: Jesus pode te surpreender. Quinta-feira eu comentei com os irmãos aqui, irmãs que estavam aqui, que alguém aqui já é da época que você viu algum dente de ouro na boca das pessoas ser milagrosamente feito? Ninguém? É? Olha, vocês viram? Que bênção, hein? Ô glória, não vou falar ô louco, não. Alguns incrédulos falam assim, ô louco, né? Não, fala ô glória, né, irmão? Às vezes eu dizia assim, mas por quê? Por que Deus não dá um de normal, né? De osso? Aí o Espírito Santo falou assim, mas você fica, tá que nem os outros, de gozação na minha cara? Eu faço de ouro porque eu gosto de surpreender. O que é o mais vale hoje aqui? Ouro, né? É ouro. E aí, quando Deus fez, ele falou, eu faço do jeito que eu quiser, mas eu vou dar um ourinho para esse sujeito aí, para ele ver que eu sou um Deus que surpreende. Surpreende. Porque se eu der um de verdade, o outro vai ver e fala assim, olha, isso aí você não tinha, você tinha dente já. Aí eu vou dar de ouro para quando você mostrar, ô louco, né? Cuidado para você morrer. Hoje em dia o pessoal está arrancando os dentes de ouro do povo lá da Catatumba, né? Não é verdade? Às vezes acontece. Mas Deus gosta de surpreender, e eu sempre digo, se Ele deu, e aquele homem ficou limpo, ficou limpinho, pele de bebê, né? Pele de bebê. O toque de Jesus aqui foi um ato, irmãos e irmãs, poderoso. Você não sabe o que é envolvido no processo do átomo, quando alguém recebe uma regeneração. Mas ali foi o que levaria anos, ou muito tempo, começou a haver um processo muito rápido, e naquele instante foi produzido daquele homem uma cura espetacular. Oh Deus, que Ele nos capacite a ter mais esse tipo de fé, amém, irmãos e irmãs? Que a gente fala, a gente escuta, a gente glorifica, fala amém, mas o Espírito Santo nos capacite a ter essa confiança, a confiança daquele tipo de homem, que ao tocar demonstrou autoridade sobre a impureza e as obras do inferno. Aquele povo dizia, não toque nele porque você vai se tornar impuro. Mas é uma coisa interessante como o mundo e as trevas invertem o nosso pensamento, né? Eles te afastam das coisas para te fazer ficar limpo ou te fazer ficar puro de alguma maneira. Mas olha, quero dizer uma coisa a você. O toque de Jesus e a palavra de Jesus sempre vai ser mais poderosa do que o inferno. Vocês creem nisso, irmão? É mais poderosa. Não era aquele homem que ia tocar em Jesus e Jesus ia ficar impuro, porque o mal não tem nenhum poder contra os filhos e filhas de Deus. Amém? Mas quando Jesus tocasse aquele homem, nada é mais poderoso do que os céus. E os céus não resistem contra os poderes das trevas. Alguém estava falando comigo, acho que era quinta-feira, lá atrás. Eu estava conversando sobre o pacto do mal, né? E o povo está dizendo aí que viu uma cena em que um jogador de futebol lá e tinha alguém por trás fazendo um voodoo do jogador e ficava com a agulhinha no jogador assim, e a agulhinha, daí o jogador caía no campo. Está aqui esse que falou comigo? Não está aqui. E caía no campo, aí eu falei assim, ô louco, né, cada coisa, ele não vai brincar com essas coisas, né?
Mas a gente falou, olha, mas contra os filhos de Deus não há encantamento. Um dia alguém chegou e falou para mim assim, pastor, parece que isso foi lá em Curitiba, no primeiro mandato, não foi lá na Central não. No primeiro mandato, primeira nomeação, costuraram o seu nome na boca de um sapo. Aí eu falei, coitado do sapo. Coitado do sapo, Jesus. Judiação do sapo, porque não aconteceu nada. Porque contra os filhos de Deus não há encantamento, contra os filhos de Deus não há trevas. Os filhos de Deus e filhas de Deus não precisam temer mal algum, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? É isso que ele faz com a gente. E o toque de Jesus não só curou fisicamente aquele leproso, mas também restaurou a dignidade, a humanidade que aquela doença havia tirado. Se ninguém podia mais olhar para o homem, agora ele estava limpo para estar na presença das pessoas. Era perigoso as pessoas passar a doença para ele agora, e não ele. É porque quando nos aproximamos de Jesus, queridos irmãos e irmãs, a presença dele nos limpa completamente. É a presença de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus, mais ele nos torna limpos, cheios de graça, poderosos, não em nós mesmos, mas por causa da sua presença. E ele quer sempre purificar a nossa vida, trazendo a sua paz, sua serenidade, sua cura e a sua bênção. Que onde Jesus está próximo, nada pode ficar em desordem. É só chamar Jesus para perto. Amém, amados? E olha no versículo 4, coisa interessante que Jesus fala para o homem. Jesus disse, olha, não fala para ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Jesus falou, não olha para os lados. Não é que ele não falou que não fale para ninguém. Como é que não vai falar para ninguém se tinha uma grandes multidões? Então não tinha lógica, ele não falar para ninguém. A multidão estava vendo. Mas o que ele quis dizer foi, não diga nada a ninguém. Corta reto, vai fazer e não olha para os lados. Não fala com ninguém, não escute ninguém. Por quê? Porque os outros vão falar, não, isso aí é do maligno. Não, isso aí não é, esse Jesus aí ele é filho de Belial, como já diziam, né? Olha, isso aí você tem que se purificar, isso aí não presta, você tem que sair daqui. E ele ficar ouvindo tudo aquilo, tira a fé. Porque a gente não pode ouvir a multidão, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo só. Amém, irmãos? Não deixa ninguém falar com você quando você está tendo prova de fé. Peça para o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala conosco. Amém? Nós temos mania de ouvir os outros. Não é que é errado ouvir os outros, pode ouvir os outros, mas tem coisa que Jesus quer falar só para você, do jeito dele. E se o outro falar com você, vai chegar truncado, vai chegar ruim. E vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou. Porque lá no livro de Êxodo, Moisés falou, quando você for curado da lepra, você vai, oferece o sacrifício, se mostre ao sacerdote e faz o ritual. E o sacerdote vai olhar para você e vai dizer, esse está limpo. E aí, a liberdade que você vai receber serve para você voltar ao convívio do povo. Jesus falou, vai e faz, oferece o sacrifício, assim como a Bíblia mostra, né? Que para nós hoje é a Bíblia. Então Jesus fez isso, instruiu para que ele seguisse os rituais, a lei, obedecesse a palavra, para que fosse considerado oficialmente limpo. Porque embora a cura tenha sido imediata, a obediência à voz de Jesus, ela era essencial para completar o processo. E a restauração seria completa. Às vezes a gente faz o quê? Ó, presta atenção. Às vezes a gente está aqui numa situação difícil, recebe uma cura, uma palavra, nós somos abençoados,
recebemos aquela força espiritual de Deus, ou aquela cura, ou aquela limpeza, e paramos aqui. Depois começamos a ouvir a multidão, começamos a entrar no mundo de novo, e aquela doença espiritual, doença física, aquela doença mental, começa a vir de novo, e a gente perde a bênção. Mas quando Jesus falou, seja curado, agora vai e faz o que eu estou te mandando. E ele foi indo, enquanto mais ele foi indo, mais ele foi andando para o lado onde deveria obedecer a Jesus. E quando chegou lá para oferecer a oferta, a restauração estava completa na vida dele. Porque através dessa obediência, que o homem não apenas seria trazido de volta à vida verdadeira, mas também testemunharia que Jesus tem poder. Ele era o Filho de Deus e a vida de Deus. A cura minha e sua, espiritual, física ou libertação, irmão ou irmã, está sempre ligada ao crescimento espiritual. Depois que nós recebemos cura, depois que nós recebemos a nova vida de Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, agora nós vamos crescer. E nós precisamos nos submeter ao crescimento. Amém? Orar, amar a Jesus, adorar a Jesus, ouvir a sua palavra, e é se colocar na situação, entendeu? É o que você está fazendo aqui nesta noite. Você é crente, mas no dia do domingo, você se coloca na situação de crescimento, para que você seja fortalecido pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo louvor. Amém, irmãos? Tem alguém que ama manicure? Pega a mão e as manicures. Não tem manicure aqui? Dá para você? Ah, tem. Há duas lá. Isso aí. Quando você está com o pé feinho, né? As mulheres principalmente, porque os homens só cortam a unha quando faz assim, né? Quando a mulher fala assim, homem de Deus, você vai matar com essa unha. Daí você vai lá e passa o tesourão, né? É só na base do tesourão. Mas quando começa a ficar feio o pé, a mão, o que geralmente as mulheres faz? Vai lá na manicure, né, irmã? Senta lá e coloca a mãozinha lá e coloca o pezinho lá. Aquilo é uma terapia, gente, é uma delícia. Dá até vontade de fazer de vez em quando. Aquilo é bom demais. E elas conversam com a gente, vocês conversam? Conversa, porque se não conversar, não volta a freguesa. Porque ela quer falar. Ela não sabe cortar o unha e arrumar o pós-esmalte, ela quer falar. Quer falar. Gosta de falar. É importante. Mas o que a mulher faz? Se coloca na situação para ficar bonita. Separa a hora, o dinheiro, o momento, vai lá e senta. E quando sai toda bonita, né? E ai do marido se não olhar e falar assim, que linda sua mão, seu pé. Aí você está lá. Na vida de crente é a mesma coisa. Você tem que se colocar na situação para crescer e ficar bonito. Você tem que orar para crescer espiritualmente. Você tem que ler a Bíblia para crescer espiritualmente. Você tem que vir às reuniões da igreja para crescer. Isso é deixar a restauração se completar. É obedecer a Jesus. Amém, irmãos? Aquele homem obedeceu a Jesus. E após a cura e a transformação, a obediência foi um passo enorme, importante no processo da restauração daquele homem leproso. Porque quando Deus nos limpa, Ele não apenas, irmãos e irmãs, nos liberta, mas nos chama a testemunhar seu poder. E na nossa vida do todo dia, nós vamos andando, obedecendo a Jesus, e a cura, a restauração e o crescimento vão selando em nossa vida. Amém, irmãos? Quantos não obedecem mais a Jesus? Quantos não lê mais a palavra de Deus, nem escuta e faz o que quer, não faz o que Jesus pede para fazer? Quantos são desobedientes? São mais obedientes a si mesmos, aos seus prazeres, à sua vida, aos seus gostos, mas são desobedientes a Jesus, vivem de qualquer jeito. Não pode. É olhando para Jesus, sempre se perguntando qual é a vontade dele para a minha vida.
A gente não gosta de ser discípulo e discípula? Sim ou não? Pois é, discípulo e discípula do Mestre. Incendiados pelo amor que o Mestre nos fez. Literalmente incendiados e madeirantes, né? Mas incendiados de duas formas. Cheios, mas obedecendo mais a Jesus do que a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Quando você vier tomar ceia nesta noite, você vai falar, você sente medo, eu quero obedecer mais a Jesus do que eu mesmo, porque muitas coisas que eu preciso fazer, eu quero fazer do meu jeito, mas não é do jeito de Jesus. Você não está obedecendo a Jesus, você está obedecendo a carne, o mundo, e às vezes até o diabo. Mas nós somos chamados a obedecer a Jesus. Amém, meus irmãos? Sair da multidão, se revelar a Jesus e obedecer ao seu mandamento. Aí você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus abençoadíssima. Amém, querido? Obedecer é difícil, mas é importante. Certo? Eu estava lá vendo gente obediente a Jesus em primeiro lugar, né? Estava vendo e ser fiel a algo maior do que si mesmo. É isso que importa. A sua vida sempre vai ter valor quando você for fiel àquele que é maior do que você. Ele vai te exaltar. Ele falou assim, aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Vou encerrar com essa historinha tão preciosa de vida, né? Som aí. A obediência é um propósito maior. Ali naquela, não sei se vocês assistiram aquela série The Crown. Eu estou revendo pela quarta vez, mas eu só vou até a Diana, porque depois da Diana vira uma esculhambação. Mas até a Diana é só lição. E ali tem um momento que a Elizabeth tinha prometido para a irmã dela que ia casar um casamento que não podia ser feito. Não podia, naquela época não podia de jeito nenhum. E ela tinha prometido para a irmã dela, dizendo, a irmã dela dizia, posso me casar? Ela falou, tá, depois de 5 anos, cumprindo isso, você pode. E eles deram 5 anos desse tempo exigido. Quando chegou no 5º ano, ela falou assim, agora você vai casar. Daí chegou o povo do parlamento e disse para a Elizabeth assim, não pode se casar. Ela tem que esperar mais 12 meses. E aí ela ficou numa situação crítica com a irmã. Porque lá atrás ela havia prometido para o pai que havia morrido assim, que nunca seria inimiga da irmã. E aquilo era selado no coração delas. E ali, aquela mulher que durou 70 anos no poder por fazer a coisa certa e não o que ela queria. Muitas vezes ela não queria fazer muito que fez. E queria fazer muita coisa que não pôde fazer, mas naquele momento crítico, ela olhou para a irmã dela, e a irmã dela em prantos, e ela esperando o que a irmã ia dizer, e a Elizabeth assim, esperando a irmã acabar de falar, e se contorcendo por dentro, e ela disse para a irmã, eu gostaria muito de liberar o seu casamento, mas eu não posso fazer o que eu quero, mas eu preciso fazer o que o dever me manda fazer. E eu não posso autorizar o seu casamento. Foi muito crítica a situação. Eu fiquei olhando para aquilo e disse, Senhor, às vezes nós somos mais fracos que os mundanos. Porque os mundanos ainda têm palavra. Não precisa nem ser crente para ter palavra, tá certo? Não precisa nem ser crente, tem mundano que tem palavra. Que a palavra vale mais do que contrato. Quanto mais nós, discípulos e discípulas do Senhor, nós somos chamados por Jesus para obedecer a sua palavra, acima dos nossos desejos e gostos, mas a sua palavra. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Isso que Jesus falou para nós. Por isso, irmãos e irmãs, obedeça a Jesus, para que a sua restauração, a sua libertação seja permanente. Amém? Ande na palavra de Deus, naquilo que Ele deseja fazer. Amém?
e você vai ter muito benefício. Fique com essa palavra, irmão e irmã. Saia da multidão, ousadamente, creia no milagre e obedeça a Jesus, porque Ele fala para mim e para você: ao me obedecer, você será muito abençoado, porque o que você quer quase nunca é bom para você, mas o que eu quero te leva à vida e vida abundante. Amém, irmãos? Quantos querem vida abundante? Amém? Vamos orar ao Senhor? Colocar nossa vida diante do Pai? Hoje nós não vamos fazer, não vamos ter um momento de altar. O altar será aí onde você está. Queria pedir para você colocar-se de pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos para a gente orar. Em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo, neste momento, te encher de fé para obedecer, de ousadia para receber os seus milagres, de vida plena com Ele, em nome de Jesus. Você vai experimentar um milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos e irmãs?